Bem baixinho, conta aqui pra mim. Quantos projetos você já começou e não terminou? Academia, um livro, um curso de inglês. Quem nunca passou por isso que atire a primeira pedra, né? A maior parte dos nossos objetivos a gente não deixa de lado porque ele não fazia sentido. A gente deixa de lado porque a gente não conseguiu ter constância no que a gente precisava fazer para alcançar esse objetivo. E no vídeo de hoje eu quero te ensinar um método excelente para te fazer criar disciplina para fazer o que precisa ser feito mesmo sem vontade. Vem comigo! Olá meus jovens, sejam bem-vindos ao Soft Skill na Prática. Eu sou Henrique Molina e a missão desse canal é te ajudar a desenvolver habilidades comportamentais, tudo isso na prática e sem enrolação. Um dos grandes problemas da produtividade, se não for o maior, é a falta de disciplina e a falta de constância. A maioria das pessoas tem uma excelente iniciativa, mas quase nenhuma acabativa. Ou seja, elas começam muitas coisas, mas não terminam quase nada. São excelentes em iniciar um projeto novo, comprar um livro para ler, se inscrever num curso, se matricular na academia, mas são melhores ainda em abandonar esses projetos pela metade. E de novo, não é porque isso não faça sentido. Talvez o conteúdo daquele livro fosse ajudar muito ela. Talvez ir na academia mudasse completamente o desempenho dela na sua vida. Só que o que faltou, na verdade, foi esse compromisso e essa disciplina para se manter fazendo antes de conseguir colher os resultados. Ou seja, não conseguiram manter a execução por tempo suficiente. E é aí que entra o que eu quero te ensinar hoje, o método da corrente. E esse método tem até uma história curiosa sobre como ele surgiu. Ele ficou famoso depois que o comediante Seinfeld, tem até um seriado com esse mesmo nome, se você procurar, acho que na Netflix tem para você assistir. E esse comediante tinha como objetivo escrever uma piada nova todos os dias. Imagina o trabalho que isso dava. Só que o que ele fazia para conseguir isso é extremamente simples, mas genial ao mesmo tempo. Que é o seguinte, ele pegava um calendário visível, né, um calendário ali impresso, e ele fazia um X no dia desse calendário todos os dias quando ele conseguia cumprir o objetivo dele, que era escrever uma piada nova. Como ele era muito bom e esse método funciona tão bem, os X acabam, na sequência, formando uma corrente. É como se cada X fosse um elo dessa corrente. Tá aí o nome do método, o método da corrente. E olha só que interessante, o que começava como por objetivo ser escrever uma piada, com pouco tempo já acabava se tornando não quebrar essa corrente. O objetivo passava a ser colocar o X naquele calendário. Só que para colocar o X ele precisava escrever uma piada. Então olha só que interessante, saía da pressão do objetivo inicial dele de criar uma piada e passava a ser, como controle de padrão, colocar o X no calendário. E por que isso é genial? Vamos entrar agora por que esse método funciona. Primeiro ponto é porque o foco deixa de ser o resultado e passa a ser não quebrar a corrente, dar continuidade ao projeto. Você há de convir comigo que motivação é uma coisa que a gente não tem todos os dias, ela não é algo muito estável. Pelo contrário, tem dia que a gente acorda bem, tem dia que a gente acorda mal, com vontade, sem vontade, então depender da motivação é um grande problema. E quando a gente usa este método, ele nos ajuda a criar internamente a regra de fazer porque tem que fazer. Eu tenho que fazer para não quebrar aquela bendita corrente que está no meu calendário. E não, eu preciso escrever, no caso dele, a melhor piada possível. Fazendo isso todos os dias, naturalmente, vai sair piada boa. Agora, se ele quiser sempre fazer uma boa piada todos os dias, aí a motivação vai enroscar. É aí que ele vai encontrar problemas problemas com essa constância de escrevendo todo dia. Fazendo isso, ele vai conseguir piadas boas inevitavelmente. Agora, se ele só quiser escrever quando tiver com vontade, quando a piada for boa na cabeça dele, aí ele vai, no longo prazo, perder muitas oportunidades que surgiriam pelo simples fato de continuar fazendo. Segundo ponto do porquê esse método funciona. Porque pequenas vitórias vão gerando tração no nosso comportamento. Cada dia cumprido, cada dia que você dá o X ali no calendário, isso traz uma sensação de realização, por menor que seja. E existe um efeito psicológico no nosso cérebro, que é o seguinte, o nosso cérebro odeia perder progresso. Ele odeia mais perder o progresso do que nem ter progresso algum, por incrível que pareça. Então, se você deu o xizinho no seu calendário 10 dias seguidos, vai doer muito mais para o seu cérebro não colocar o 11º X do que se ele não tivesse nem colocado o primeiro.
E a gente, conhecendo isso, pode usar esse efeito psicológico a nosso favor. Vamos hackear o nosso cérebro de uma forma positiva. Portanto, quanto maior a corrente, mais difícil vai ser você quebrar esse ciclo. Quanto mais X você já colocou no seu calendário, maior a probabilidade de você colocar o próximo. E isso vai te manter em movimento com a constância em dia. E o terceiro ponto do porquê esse método funciona é porque a identidade, a maneira como você se vê, começa a mudar. Quando você vai fazendo esse método, colocando X atrás de X, e a corrente fica enorme, você deixa de ser alguém que está tentando fazer aquilo para alguém que faz aquilo. Isso se torna quem você é, se torna parte da sua rotina, dos seus hábitos. E isso é muito poderoso. Ao invés de ser uma pessoa que está tentando treinar, não, você é uma pessoa que vai na academia todo dia, que lê tantas páginas todo dia, uma pessoa que estuda todos os dias. E isso vai te dando qualidades, vai mexendo em quem você é e não no que você tenta fazer. Se torna parte da sua identidade. E se tornou parte da sua identidade, os resultados são o próximo passo. Beleza, vamos ver agora como aplicar isso na prática em 3 regras simples, mas que funcionam muito bem. A primeira regra é a seguinte: escolha uma única ação e coloque o mínimo aceitável para essa ação. O que eu quero dizer com isso? Se você quiser usar esse método para tudo na sua vida, você vai perder a grande potência dele, que é te dar foco. Então você, se quiser abraçar o mundo, não vai conseguir abraçar nada. Então escolhe uma ação importante, aquilo que você vai querer desenvolver, por exemplo, estudar determinado assunto. E coloque o mínimo necessário para você colocar o X no seu calendário. Por exemplo, você quer desenvolver alguma habilidade específica e para isso você vai ler um livro grande a respeito do assunto. E aí você vai colocar que para se dar o X todos os dias, para valer o seu esforço, o mínimo necessário vai ser ler 15 páginas. Escolha um mínimo que seja praticamente impossível de você dizer que não teve tempo para fazer aquilo. Tem que ser algo tão pequeno que seja imune a desculpas. Aquela coisa que, se você deixar de fazer, nem você mesmo vai conseguir se defender do porquê que você não fez. Esse é o critério. É claro, também não vai colocar uma página, né? Algo que exija minimamente um pequeno esforço da sua parte, mas que não tenha justificativa alguma para não ser feito. Isso vai te ajudar também no dia que você estiver com mais motivação, você talvez exceda. O que era 15 páginas se tornou 50 nesse dia. Excelente. Só que no dia que você não está motivado, você vai entregar essas 15 páginas, não vai entregar nenhuma. Percebe? Isso te ajuda a se manter em movimento e aproveitando para aqueles dias de pico de motivação você avançar ainda mais. Segunda dica, essa é muito importante. Você tem que marcar essa corrente visualmente. Então tenha em mãos fisicamente ou então no plano de fundo do seu computador, do seu celular, independente. Tem que estar visível para você. Não pode ser algo que vai exigir um grande esforço de você para acompanhar. O que não é visto não é lembrado. E então isso precisa estar visto muito facilmente no seu dia a dia. Por exemplo, deixa eu ver se tem um calendário aqui. Achei. Aqui, ó. Um calendário. Imagina um calendário liso como esse. Você vai colocar os dias e aí você vai dando o X conforme for evoluindo, né, os dias aqui no seu calendário. Olha só. Fui realizando, fui colocando um X. Nota como já vai construindo uma corrente? Agora imagina se você deu X nessa folha inteira, falta uma linha aqui dessa folha. Você já deu X no mês inteiro, vai quebrar justamente agora? Não, não, não. Seu cérebro não vai deixar. Portanto, pessoal, você precisa ter esse método visível. Cola no armário, cola no banheiro, onde quer que seja, mas isso aqui tem que ser visto todos os dias e, de preferência, nos horários em que você possa colocar em prática e obter o seu objetivo aqui diário. E a terceira regra também é muito simples: não quebre a corrente. Não importa se você teve um dia cansativo, desgastante, o que quer que seja, desculpas não vão faltar. Agora, faça o mínimo necessário para dar o X no seu calendário. E aí a importância do mínimo necessário não ser algo muito desafiador, mas também que não seja irrisório a ponto de não fazer diferença alguma. Capricha no mínimo que você vai aceitar para se dar esse X. Ele é extremamente estratégico para que você se mantenha em movimento e não quebre essa corrente. Muito bem, passadas essas 3 dicas, deixa eu fazer um alerta aqui para vocês também. O objetivo desse método não é a perfeição, é a execução. E, naturalmente, tem dia que talvez você fique doente, você tenha um grande problema e quebre completamente sua rotina e você não consiga fazer a ação que você se propôs.
tá tudo bem. O importante aqui é você não quebrar essa corrente em 2 oportunidades seguidas. É claro, poxa, tive um problemão, fiquei uma semana ausente. Tá bom, não é... vocês estão entendendo o que eu tô falando. A questão aqui é que, se você não tinha justificativa para quebrar essa corrente, não quebre 2 vezes seguidas, porque senão vai ter o efeito da janela quebrada que eu disse para vocês no vídeo anterior. Então, se você não assistiu o vídeo anterior, depois acabou esse vídeo, vai lá e assiste, porque eles vão se complementar muito bem. Recapitulando então, quebrou a corrente, não quebre 2 dias seguidos. No dia seguinte já vai lá, conserta e dá o X novamente no seu calendário. Isso vai fazer toda a diferença. E outro detalhe importante aqui, se você tem um descanso planejado, coloque o X também, caso você cumpra esse descanso. Por exemplo, você quer fazer academia de segunda a sexta, esse vai ser o seu compromisso. Sábado e domingo não. Sábado e domingo são descansos planejados. Beleza, fui lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, dei X em todos. Sábado e domingo você não vai fazer nada, porque é o seu descanso planejado. Então você vai dar o X também, vai manter o elo conectado, porque isso estava planejado. O que você não pode fazer é o seguinte, né? Fui segunda, terça, quarta, não fui, mas eu vou dizer que quarta-feira era o meu descanso planejado. Não era. Se esse não era o seu planejamento, não, né? Se auto-engane. Use o método da maneira que ele foi feito, porque é isso que vai garantir que ele funcione. Maravilha, meus jovens! A mensagem principal desse vídeo, então, foi a seguinte: se você quiser evoluir de verdade em qualquer área da sua vida, lembre-se disso. Grandes resultados vêm de dias comuns, repetidos por muito tempo, mantendo a constância. E o método da corrente se encaixa muito bem nesse princípio, que é o seguinte: escolha uma ação importante, faça todos os dias e não quebre a corrente. Simples e genial. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa aqui o seu like, a sua forma de contribuir com o meu trabalho aqui no YouTube, e deixa um comentário. Qual corrente você está precisando começar hoje na sua vida? Pode ser na vida pessoal, no trabalho, independente, me conta aí que eu quero saber. E é claro, se você ainda não é inscrito no canal, pelo amor de Deus, aperta no botão aí de se inscrever, porque toda semana eu trago um vídeo novo te ajudando a desenvolver alguma habilidade comportamental que vai fazer a diferença na sua vida profissional e pessoal no longo prazo. Muito obrigado por terem assistido até aqui. A gente se vê semana que vem com mais um vídeo. Um abraço!